Como lidar com as pessoas que são perversas e más? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo nessa sexta com propósito para falar aquilo que está na Palavra de Deus e especificamente que está em 2 Tessalonicenses capítulo 3, onde então Paulo ele começa a falar no primeiro versículo da seguinte maneira: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada enquanto estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. E aí continua lá no versículo 12, que diz assim: a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Bom, pessoal, então a gente percebe aqui nessa passagem de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que Paulo, então, está nos mostrando como que devemos tratar pessoas que não são cristãs, que não fazem parte da igreja, como também aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, mas que estão agindo de forma desordenada, de forma contrária àquilo que foi ensinado através da palavra de Deus e que, no caso aqui, tinha sido ensinado através do exemplo do próprio Paulo e de quem estava ali com ele. Então, aqui é que as pessoas usam de desculpas para poderem agir de uma determinada maneira de acordo com a sua própria vontade. E aqui poderia estar ocorrendo, como a gente viu aí nas passagens anteriores, que eles estavam acreditando que a volta de Cristo seria iminente, ou seja, embora ela seja iminente, mas iria acontecer naquele momento ali que eles estavam vivenciando, e por conta disso, eles estavam deixando até de trabalhar, estavam deixando de viver a sua própria vida para ficar aguardando em oração a volta do Senhor Jesus. Mas também, pelo que parece aqui, não seria tanto o caso, porque eles poderiam estar usando isso como uma desculpa para não trabalhar e viver à custa de outras pessoas, cristãos que tinham condições melhores ali, que poderiam então estar ajudando essas pessoas. Mas também Paulo aqui nos reforça que nós devemos orar para que sejamos livres de pessoas que são más e que estão influenciadas pelo maligno. Como diz aqui, que ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ou seja, através da oração, através da força da oração e dos irmãos, nós então seremos fortalecidos por Jesus para que nós então possamos resistir aos ataques do inimigo, para que nós então sejamos livres de pessoas más que estão sendo influenciadas pelo maligno. Então, nós precisamos compreender que, embora nós estejamos no corpo de Cristo, podemos ter pessoas que têm mais intenções, ou pelo menos que estejam querendo se aproveitar dos outros, como também pessoas externas, pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo e que estão querendo agir contra nós. E que nesse caso nós devemos ter discernimento, buscar em oração, pedindo para que o Senhor nos fortaleça, para que possamos nos livrar das pessoas más e que também tenhamos a capacidade de lidar com esses irmãos que não estão agindo de forma adequada, para que então nós o tratemos de forma que eles fiquem envergonhados, mas que eles não saiam do corpo de Cristo, para que nós possamos então trabalhar para que essas pessoas retornem para o caminho, porque toda admoestação, toda ação que nós fazemos para os nossos irmãos, ela deve ser sempre com a preocupação de fazer com que eles permaneçam no corpo e eles possam alcançar a salvação. Então que a gente aprenda através dessas lições de Paulo, que nós saibamos como agir com essas pessoas, tanto a de dentro como as de fora.
Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e que Deus te abençoe e te dê uma sexta com propósito. Te espero na próxima. Um grande abraço.